Fala, gente linda! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Você que está aqui comigo assistindo mais um vídeo. E hoje um tema polêmico. Muitos alunos me perguntam, têm me perguntado porque tem caído nas questões de concurso. E nós vamos ver no final desse vídeo duas questões de 2026 bem atuais, trazendo ainda este tema. E aí, pessoal? A manobra de Heimlich, ou Heimlich, tanto faz, não existe mais? E aí, vamos ver? Primeiro, pessoal, essa manobra é uma manobra típica de engasgo, para desobstrução de pacientes que estão com engasgo, tá? Então, o que é o engasgo? Antes de falar que é o engasgo, esse lindão aí sou eu, professor aí de primeiro socorro já há bastante tempo, e vamos nessa. Pessoal, o que é o engasgo? Ou ovace? O que é uma ovace? É uma obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Por um corpo estranho. Então, OVAC. É uma sigla, então, né? Obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Nada mais é que um engasgo. Então, o que é o engasgo? Quando as vias aéreas são obstruídas por alguma coisa que não seja ar. Porque nas vias aéreas é para passar ar. Então, qualquer corpo estranho, então qualquer coisa que não seja ar, vai provocar um engasgo, uma obstrução. Então, engasgo geralmente nas questões é engasgo, asfixia, tá? São termos aí similares, tá? Esse é o engasgo, então. E aí, pessoal, a técnica utilizada, então, para o desengasgo anteriormente era chamada de manobra de Heimlich. Mas o senhor Heimlich faleceu, tá? Recentemente, o senhor Heimlich faleceu. E aí nós não sabemos ao certo se foi devido a direitos autorais da morte do seu Heimlich, mas o fato é, a técnica de desengasgo foi atualizada. Então, a partir do protocolo da Associação Americana do Coração em 2025, atualizado em outubro de 2025, e outros protocolos, né, relacionados a engasgo, parada cardiorrespiratória, foram atualizados e não trazem mais o termo Heimlich ou manobra de Heimlich. Embora você vai ver que a parte da técnica é igual. Então, qual é a conduta quando o paciente está, então, com engasgo? Qual é a conduta, então, para realizar uma manobra de desengasgo? Eu estou me baseando pelo protocolo da Associação Americana do Coração 2025, atualizado em outubro de 2025. A manobra completa é dividida em duas partes. Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, a gente está considerando paciente adulto aqui, beleza? Adulto, criança, criança é a mesma técnica. Então, a primeira parte da manobra de desengasgo são 5 tapas ou tapotagens entre as escápulas. Então, são tapas nas costas, entre as escápulas, seguidos de também 5 compressões abdominais. Pessoal, e agora que eu preciso da sua atenção. Vou até colocar aqui de azul. As compressões abdominais, então, é o que era chamado de manobra de Heimlich. Então, a manobra de Heimlich são as compressões abdominais, que antigamente a manobra completa era só compressões abdominais. Só que agora a manobra foi atualizada. São 5 tapas entre as escápulas, mais 5 compressões abdominais, então 5 e 5, e o socorrista vai fazendo isso alternadamente, até a desobstrução ou até o paciente ficar inconsciente,
isto é, perder a consciência, tá? Então, esta manobra ela é feita para o engasgo total com o paciente consciente. O paciente ainda está acordado, tá? E a manobra completa atualizada, então, são 5 tapotagens entre as escápulas, 5 tapas nas costas, mais 5 compressões abdominais, alternadamente até a desobstrução, o paciente perder a consciência. E, para reforçar, a manobra de Heimlich é, então, essas compressões abdominais. Então, pessoal, o certo é não vir mais manobra de Heimlich na sua prova, e sim manobra de desengasgo, que são 5 tapotagens, 5 compressões abdominais. Mas, olha só, eu vou trazer 2 questões de concurso bastante recentes, de 2 bancas diferentes, trazendo ainda o termo manobra de Heimlich. E a gente vai considerar, então, que a manobra de Heimlich é usada, é aceita aqui, lembrando que ela é parte da manobra completa, atualizada, e eu utilizo a manobra de Heimlich em caso de engasgo. Então vamos lá. Sobre a aplicação da manobra de Heimlich em caso de engasgo, analise os itens abaixo. A manobra de Heimlich está indicada especificamente para casos de obstrução total das vias aéreas. Então, considerando a manobra de Heimlich, verdadeiro. Se a obstrução for parcial e a vítima ainda conseguir tossir, engasgo parcial não obstruiu por completo, né? Então, o sinal clássico do engasgo parcial é a tosse. Aí eu não utilizo manobra de Heimlich, tá? Então vamos continuar. Se a obstrução for parcial e a vítima ainda conseguir tossir, a manobra de Heimlich deve ser aplicada imediatamente? Não. Falso. A gente só utiliza a manobra de Heimlich se for um engasgo total ou grave, tá? Na obstrução grave ou total, olha aí, falando aí, a intervenção com a manobra de Heimlich é necessária, verdadeiro, porque a ausência de passagem de ar coloca a pessoa em risco de morte, verdadeiro. Então está correto o que se afirma em 1 e 3 apenas. Então, para a gente reforçar, a manobra de desengasgo ela é usada somente em pacientes conscientes, que ainda estão acordados, e para engasgo grave ou engasgo total. Para o engasgo parcial, a gente só estimula a tosse, fechou? E aí, mais uma questão também de 2026, de outra banca, assinale a alternativa correta sobre a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em caso de engasgamento, perfeito, podendo salvar vidas ao remover objetos que bloqueiam a respiração. Verdadeira, nosso gabarito letra A. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em caso de parada cardíaca? Não. A manobra de Heimlich é uma técnica utilizada apenas em adultos, em casos de engasgos, não, adultos e crianças. E afogamentos? Não, afogamentos não. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada para imobilizar membros? Não. Então, mais uma informação, manobra de Heimlich utilizada para engasgo, engasgamento, asfixia, a mesma coisa. Então, vocês viram aí, ó, 2 questões falando ainda manobra de Heimlich, mesmo o manual tendo sido atualizado em outubro de 2025. Então, para a gente fechar, o termo Heimlich realmente não é mais utilizado pelos protocolos atuais, não traz mais o nome Heimlich. O correto, 5 tapotagens mais 5 compressões. E se cair na sua prova manobra de Heimlich, você vai lembrar que ela é utilizada em engasgo total ou grave, e ela é só parte da manobra, porque a manobra de Heimlich são as compressões abdominais, tá? Lembrando que os 5 tapotagens, 5 compressões abdominais da manobra completa, a gente faz quando? Alternadamente, até o paciente desobstruir ou até o paciente ficar inconsciente. Beleza? Siga aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, curta e bons estudos aí. Que Deus te abençoe e até as próximas aulas aqui no YouTube. Valeu, pessoal!